Fala, família promessista, olha nós de volta aqui. Você tá vendo o Pastor Juarez aqui? Nós estamos continuando nessa pegada aí do nosso tema do mês, né? Da nossa questão do Setembro Amarelo. E hoje nós vamos tratar um pouco mais desse assunto, né? Com outra psicóloga aqui. Acho que a gente está se consultando, hein, mano? Será? Todo mundo precisa. Nós já definimos isso no outro episódio. Todo mundo precisa de se consultar. Fazer um tratamento, né? Fazer um acompanhamento, né? Pra alma. E hoje a gente está aqui com a diaconisa Miriam Mendes, certo? Fala aí, diaconisa. Tudo bem? Tudo Diaconisa lá jóia. na Igreja em Piedade, né? E a gente está aqui para fazermos uma conversa muito interessante, importante, né? Setembro Amarelo, você já sabe aí, né? Nós vamos falar sobre a prevenção ao suicídio, a valorização da vida, que é muito mais bonito, né? Politicamente correto. Mas o mais importante aqui é o assunto e o conteúdo que a gente vai trazer para você. Eu desejo que você seja edificado, seja impactado, seja orientado para que você possa aí entender, né, a necessidade que nós temos de buscar bons profissionais, né, para poder tratar aqui sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, que é a questão da mente humana. É muito complexa, como nós vimos semana passada, né? A mente humana é muito complexa, entre N variáveis, N influências. Então é muito importante que a gente possa se atentar nos pequenos detalhes para aquilo que é extremamente importante para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa família, né? Para os nossos amigos, e a gente poder estar atento aí aos comportamentos, ao comportamento das pessoas, para que a gente possa ser mais feliz e saber, é claro, que a nossa vida tem um grande valor, né? E aí, diaconisa, pode se apresentar aí, falar, fique à vontade. Então, meu nome é Miriam, né? Como vocês já falaram, sou diaconisa da Igreja Adventista da Promessa em Piedade e sou psicóloga e tenho também uma especialização em psicogeriatria, onde eu trabalho com um público idoso, com a parte emocional e a parte de psicopatologia também, que são os transtornos neurodegenerativos. Eita, é palavra difícil, hein? Então, assim, são as demências, né? Uhum. Que o senso comum conhece mais como a doença de Alzheimer, mas existem várias demências. Temos demência de corpos de Levy, demência frontotemporal, demência vascular. Então, a gente trabalha com isso também, fazendo estimulação cognitiva com idosos. Legal. Aí. É legal mesmo. É interessante que a mente humana ela tem diversas áreas de trabalho, né? Sim. A mente humana pode ser trabalhada e atendida e cuidada em várias áreas, né? Exatamente. Semana passada nós falamos sobre a depressão, que era, né, como tratar, como diagnosticar, como buscar ajuda. E hoje nós vamos falar sobre a valorização da vida. Sim. Porque nós até entramos um pouquinho na semana passada. Mas não aprofundamos, né? Não aprofundamos, né? Deixamos para a gente trabalhar hoje. Alguns casos de depressão, né, podem causar Desencadear situações extremas em que a pessoa tente contra a própria vida, diaconisa. Sim, sim. Então, o que acontece? É muito importante a gente estar aqui hoje falando sobre esse tema, né? Conscientizar a sociedade, porque falar sempre vai ser a solução. Porque há muitos anos atrás esse assunto era um tabu, né? Por quê? Porque é um assunto que ele provoca angústia nas pessoas, é um assunto que provoca medo nas pessoas, porque ninguém gosta de falar de morte, né? Ninguém gosta de falar de morte. Mas a sociedade precisa se conscientizar e, de uns tempos para cá, nós, né, como profissionais da saúde mental, a gente tem falado muito da importância da conscientização da sociedade em relação a esse tema,
que a gente precisa, né? Antigamente era um tabu, mas agora nós precisamos trazer luz a esse tema. E através do conhecimento, né? Quando a gente fala assim de psicoeducação, o que é psicoeducar? É trazer o quê? Informação. Levar informação para a sociedade, levar informação para o corpo de Cristo, a igreja. Então, precisamos conhecer o que é a forma de prevenção, o que é prevenção ao suicídio, por que esse tema, por que essa campanha? A gente está falando aqui desde semana passada que a questão da informação ela é extremamente importante. Esse é o objetivo da gente estar conversando sobre o assunto, né? Mas já é bastante falado no assunto. Mesmo assim, ainda não é suficiente. Né? As pessoas ainda relutam, ainda insistem com preconceito, né? De buscar uma pessoa capacitada, né? Um médico, uma pessoa que vai poder ajudar ele a se encontrar e a lutar contra esses pensamentos, né? Eu poderia dizer, não sei se a gente vai esclarecer aqui, né? Se o suicídio é, na verdade, o início de um pensamento, de frustrações, dos problemas da vida, que isso vai desencadeando até chegar ao extremo desse pensamento, né? De abrir mão da vida. A Carla até falou aqui, semana passada, né? Sobre essa questão, né? Do Elias, né? Que gerou, depois de todo bem-sucedido, ele chega num momento onde ele se entrega totalmente, perde a morte. E aí a gente poder entender sobre isso, a gente poder falar sobre isso, ainda é necessário devido ao alto nível de preconceito que algumas pessoas ainda têm. Sim. E aí o que acontece, né? Eu acho que é bom a gente trazer o conhecimento para as pessoas de como surgiu essa campanha, como foi inspirada, por que amarelo, por que a fitinha amarela, né? Legal. Eu acho que é legal a gente trazer essa informação. Porque o que acontece? Em 1994, um jovem que se chama Mike M, nos Estados Unidos, ele era, sabe aquele jovem popular? Sim. Que é conhecido assim pelo bairro, pelos colegas. Então, era um jovem que ele era muito popular e ele se destacava por ser um jovem carinhoso e porque também tinha algumas habilidades na mecânica. E ele ganhou um Mustang amarelo, um Mustang 68. Caramba. E ele restaurou esse Mustang e pintou de amarelo. Então, imagina aquele jovem com 17 anos. Futuro todo pela frente. Exatamente, talentoso, com seu Mustang amarelo, passeando. Só que esse jovem, ele estava em adoecimento psíquico. Nossa. E a família e nem os amigos perceberam os sinais daquele adoecimento psíquico. E com 17 anos, o Mike, ele se suicidou. Nossa. Então, imagina o impacto, né, da sociedade ali, que convivia com aquele jovem, a família e os amigos. Então, no enterro de Mike, os amigos tiveram a ideia de distribuir cartões amarelos com a fita amarela e com alguns dizeres. E um deles dizia assim: se precisar de ajuda, peça. Se você precisar de ajuda, peça. Então, a ordem, né, a Organização Mundial da Saúde, em 2003, lançou essa campanha. 9 anos depois. Dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aqui no Brasil, em 2015... a nossa ONG conhecida, CVV, né, que é o Centro de Valorização de da Vida, né, aderiu a essa cor amarela ao mês todo de setembro, não só o dia 10 como o Dia Mundial, mas a campanha no mês todo de setembro. Para trazer luz, associando essa cor amarela, por isso quando eu falo a cor amarela, essa cor amarela não é a cor da morte, é a cor da vida, né? É a cor da luz do sol, da energia. Tanto que eu vim aqui, ó, de amarelo, um girassol, porque o girassol só sobrevive com a luz do sol, né?
Olha que interessante. mesmo. Então a gente precisa trazer luz, nós precisamos valorizar a vida. Nós precisamos levar vida para as pessoas que estão sem esperança. Verdade. Então, a importância de conscientizarmos. E a primeira prevenção é o quê? Quando a gente dá o primeiro passo. É falar. Falar. Falar, né? Porque falar sempre será a solução. Agora, vocês podem perguntar, porque se deixar eu me empolgo. Não, pode se empolgar, mas é interessante a gente falar sobre esse histórico do Mike, né? Porque, assim como aconteceu com ele, né? É lógico, existem muitas pessoas que fazem isso. Agora, eu quero chamar a atenção pela atitude dos amigos de Mike. Olha da onde surgiu, em 94, uma atitude simples, uma atitude de formiguinha, né? Dizendo, olha, pode contar comigo, se você precisar, você pode pedir que eu vou estar aqui, né? Ó, se você precisar, pode pedir que eu vou ajudar. Um trabalho de formiguinha dos amigos dele. Olha onde atingiu a proporção, né? Levou até a OMS, então acabou atingindo o mundo inteiro. O mundo inteiro, o impacto, exatamente. Né? Então, eu achei interessante a gente falar sobre essa história, como surgiu, porque mostra também para cada um de nós, para nós que estamos ouvindo, para você que está ouvindo aí, que as pequenas atitudes fazem diferença. E grande diferença. Né? A percepção, eles poderiam muito bem, naquele momento, ficar só no luto, né? Se martirizar. Sim, por que eu não percebi? Por que eu não percebi? Mas não, eles tiveram uma outra visão, uma visão proativa. Exatamente. De se dispor, né? De dizer, olha, se você está precisando, peça ajuda. Exatamente. Em outras palavras, está dizendo assim, eu estou aqui para você, pode falar comigo. Sim. Né? E a promoção da vida é isso, eu acho, né? Nessa visão. É dizer, nós estamos hoje falando aqui sobre esse tema que tem muito preconceito, sofre preconceito na igreja, sofre preconceito até na própria plataforma do YouTube, né? Na sociedade em si. Na sociedade. Mas nós estamos aqui falando sobre esse tema porque a gente quer preservar a vida. Exatamente. Né? A gente quer promover a vida, dizendo que não é o fim. Se você está passando por isso, você está enfrentando momentos de dificuldade, olha, existem muitas pessoas ao seu redor, que estão prontas a te ajudar. Né? Esse não é o fim. A gente não pode aceitar, né? Não pode ser aceitável isso. Isso. Então, justamente isso, né? A gente não pode se calar. Né? E qual o objetivo da campanha? É a gente conscientizar a população da importância de falar e falar com responsabilidade, entendeu? Acho que só quem tem um sentimento de ter perdido alguém por uma situação dessa, né, como a questão da própria história que foi contada, já é bem pesado. Eu tinha uma amiga na faculdade, uma amiga assim, conhecida, né? Uma pessoa que passava lá na aula, ela não pertencia à nossa classe, mas ela era namorada de um menino lá, monitor, e ela acabou ali, a gente não conhecia ela proximamente, intimamente, nem nada, mas a gente conhecia ela de vista ali, né? A gente chegou a brincar com ela dentro de uma dessas monitorias e tal, mas nada muito próximo. E de repente eu abro um dia um Facebook e quando dá fé eu percebo que a menina tinha falecido. Falei, como que essa menina faleceu? A menina devia ter uns 19 anos, né? E aí Ela se suicidou. Se suicidou. Aí eu fui olhar, fui stalkear, né? Falei, cara, o que aconteceu? Ele veio aquele baque, aquilo me deixou tão, sabe, angustiado. E porque impactante. Você fica impossibilitado, você se sente incapaz. Você fala, como que a pessoa chegou a esse ponto, dessa situação? E eu tava ali, eu via uma menina alegre, uma menina que estava com a gente outro dia, e de repente, aquilo tudo, do nada, né? É o que você falou, né? O rapaz estava ali, restaurou seu carro e tal, bom amigo, boa pessoa e tal, todo mundo gostava dele. De repente, cadê ele?
Mas não está mais aqui entre a gente. O Jefferson falou algo bem interessante, né? Ele falou assim, do nada. Pra né? gente do nada. Pra gente do nada. Mas o seu amigo já poderia estar dando sinais há muito tempo. Foi ela, no caso, Foi né? a sua amiga, né? Não, Foi a namorada dele. do Foi a amigo. namorada. Então, o que acontece? É justamente isso. Quando a gente trabalha na campanha da prevenção, qual é o nosso objetivo? É levar informação para que as pessoas estejam atentas aos sinais. Entendeu? Porque muitas vezes você tem um amigo ou uma amiga do seu lado que ela tá te dando um sinal. Mas por falta de conhecimento, Exatamente. não é? As pessoas não... Então, aí quando eu fui stalkear, que eu fui ver, aí eu reparei que ela tinha acho que era mãe, se não me engano, já não me lembro mais, que faz bastante tempo a história. E aí, acho que ela perdeu a mãe de câncer, e aí aquilo, acredito, pelo que dá a entender, que foi gerando um princípio de depressão. Então, ela já tentou outras vezes se suicidar, tirar a própria vida. E isso não foi possível, ela não conseguiu, né? Até que chegou um momento que ela conseguiu. E aí, pra gente que estava de fora, eu não tinha como ver, né? Mas para quem estava próximo ali, talvez tivesse os sinais talvez estavam bem claros ali, eu acho, né? Os sinais estavam bem claros ali, porque eu que estou vendo pela rede social não teria a profundidade de quem está convivendo. Então, quem estava próximo ali já teve muitos sinais para chegar nesse ponto onde ela chegou a conseguir, né, infelizmente, a tirar sua própria vida. Então, para ver que às vezes a gente deixa passar os detalhes, ou talvez sinais bem fortes, né? Exatamente. E aí a gente não toma nenhuma providência. E aí até que o pior acontece. E o ideal seria a gente realmente olhar para os sinais e tomar providências. Sim. São mais importantes. Então, eu trouxe aqui só uns dados assim de uma estatística, bem rapidinho. Trouxe uma colinha aqui. Então, eu vou falar, olha, a estatística mostra que acontece um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Um suicídio a cada 40 segundos. E de acordo com a OMS, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio anualmente no mundo. Caramba. E segundo o Ministério da Saúde, o suicídio é a quarta causa de morte depois de acidente no trânsito, tuberculose e violência entre os jovens de 15 e 29 anos. Nossa, olha. E aí, para continuar, a OMS ela aponta como o suicídio é considerado a segunda causa de morte entre jovens depois de acidente de trânsito, ou seja, mundialmente, né? E no Brasil, são, em média, 14 mil suicídios por ano. Misericórdia, né? Cerca de 38 pessoas tiram a própria vida por dia. Então, nesse momento que a gente está falando, pode estar acontecendo um suicídio. Exatamente. É verdade. Não é? A gente fica muito triste quando começa a ouvir, né, os números. E para nós, muitas vezes que ouvimos, pode só aparecer um número, mas é um familiar de alguém, né? Sim. É uma pessoa que teve uma vida, que tinha uma carreira, que tinha uma perspectiva de vida, e aí acaba que vira estatística. Sim. Né? E diante disso, é importante a gente atentar para os sinais. E aí a gente entra, né, mais uma vez, deixando você falar à vontade, né? Nós, como leigos, o pessoal que está em casa também leiga, né? Porque a gente não teve tempo para se debruçar, para estudar, né? Como que a gente percebe e quais são os sinais, Diaconisa? Então, o que acontece? Antes de chegar propriamente nos sinais, eu gostaria de falar assim, também assim, em acordo com a estatística, Certo. que às vezes a gente não tem uma noção assim, em questão quem se mata mais, o homem entendi. ou a mulher, Uhum. né? E a gente também precisa, é bom a gente ter essa noção, porque o homem, ele se mata muito mais do que a mulher.
entendeu? A mulher, ela tem muito mais tentativa. Entendi. Tentativa. E ela, geralmente, quando ela vai procurar... Porque o suicídio, a gente precisa entender que ele existe 3 fases, tá? A ideação, o planejamento e a tentativa. Ah, entendi. Então, entendeu? Um passo de cada vez. Vai gradativamente piorando a situação mental da pessoa, no caso. Isso, não é assim de um dia para o outro. Então não é do nada que ela se matou, né? Exatamente. Não é que ela se jogou, ela nunca tinha pensado e aí se jogou. Pode até acontecer, mas não é a regra. Não é a regra, entendi. Não é a regra, entendeu? Porque existem fases. Então, a ideação, o planejamento e a tentativa. Por isso que quando a gente conhece os sinais, a gente pode intervir nesse processo. Exatamente. Entendi. Por isso, a grande importância de a gente saber, né? Saber lidar e ter a informação. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Os homens, geralmente, quando eles procuram o suicídio, eles procuram de uma forma, assim, de armas letais. E é por isso que, geralmente, a estatística mostra que eles se matam... mais efetivo. Mais efetivo. Né? Entendi. E as mulheres, elas têm uma predisposição mais à depressão. Elas trabalham muito mais na ideação e na tentativa. Entendi. E quando elas procuram, geralmente elas procuram as substâncias. Substâncias remédio. Que não são formas tão letais, mas que podem levar à letalidade e a graves sequelas. Entendeu? Porque muitas das vezes pode não levar à fatalidade, mas pode gerar consequências irreversíveis. Sim. E aí muitas pessoas associam assim, falam assim, mas o suicídio, ele está associado a algum transtorno mental? Tem pessoas que perguntam, e isso faz parte da estatística, né? Como vocês citaram aí, a depressão. Então, 90% dos casos, sim. Mas não quer dizer que seja uma regra, que seja um determinismo. Entendi. Entendeu? Então, existem suicídios que não têm a ver com depressão. É pequeno. Sim, é pequena, mas pode acontecer de uma forma impulsiva. Sim, abrupta. Abrupta, Entendi. né? De uma forma impulsiva por algo que ocorreu ali e que desestruturou de uma tal forma, entendeu? Mas não é a regra. Não é a regra. Eu acho que, principalmente com o homem, né? Eu ouvi muito mais sobre suicídio antes dessas campanhas de Setembro Amarelo. Eu ouvia mais suicídio em caso de pessoas que entraram em falência. Teve a Grande Depressão de 50, né? Sim. E teve casos também daquela... No fim do milênio, na verdade do milênio também, muitas pessoas se suicidaram, achavam que Jesus ia vir, que o mundo ia acabar, se mataram. Então, na minha concepção, antes de eu ter conhecimento sobre depressão e essas coisas, eu achava muito que o suicídio ele era muito mais popular entre essas situações de perigo iminente, né? De falência, de casos abruptos. E aí agora você está me dizendo que esse tipo de suicídio são 10% dos reais mesmo. Sim. Porque aí vem aquela perguntinha, né? O que leva a pessoa a se matar? Né? Muitas pessoas perguntam, mas o que leva a pessoa a se matar? Aí a gente entra nisso aí. São vários fatores. Não existe um fator determinante. Porque eu já ouvi uma pessoa falar assim, fulano de tal, ele se suicidou, mas até hoje a gente não sabe o motivo. Entendi. Entendeu? Então, assim, são vários fatores que levam a pessoa a cometer suicídio. Pode ser, como você falou, ali a pessoa ela foi à falência, né? Então, já existia ali um somatório de uma pressão social, uma cobrança social, né? Ter que dar conta daquela situação que já vinha por muito tempo, né? E aí, como falar para minha família, como agora, como explicar,
como lidar com o meu padrão de vida. E então é toda uma pressão psicológica que a pessoa ali não está conseguindo lidar com aquela situação e que ela não consegue ali parar, refletir e ver que há uma saída no fundo do túnel. Mas, às vezes, por uma forma impulsiva, ela pode chegar a cometer a suicídio. Entendi. Entendeu? Então, esses tipos são a minoria. A maior parte são provocadas lentamente, né? A pessoa vai lentamente caminhando nessa direção. Exatamente, porque é aí que a gente fala que são as fases do suicídio, né? A ideação, o planejamento e a tentativa. Porque se a gente parar para analisar, pensar um pouquinho assim, quem nunca pensou na morte como uma solução para o descanso? Entendeu? Entre você pensar e desejar, há uma grande diferença, É um caminho longo, né? É um caminho longo, né? Porque às vezes a gente escuta, ou talvez até mesmo a gente já tenha falado uma frase assim: ai, tô tão cansada dessa vida, né? Ai, tô exausto. Tem gente que não fala assim: ai, gostaria que Jesus voltasse logo. Ai, quero morrer. Né? Tem expressões, né? Sim, ai, quero morrer. Sim. Né? Tem essas expressões, mas aí a gente precisa ficar atento. Exatamente. Mas essas expressões já são algum sinal? Já podem ser alguns sinais? Já pode ser algum sinal, né? E aí a gente precisa analisar todo um contexto da vida da pessoa. Por que a pessoa está falando aquilo? O que a pessoa está passando? Né? E aí a gente fala muito sobre o quê? A depressão. Só a depressão que leva ao suicídio. A depressão é um transtorno de humor, né? É uma doença, é um adoecimento psiquiátrico. Mas é só a depressão? Não. Tem também a questão de usuário de drogas, entendeu? Usuário de drogas, tem a questão dos transtornos bipolar, transtorno de personalidade. Então, e tem, como a gente falou, né, essa questão da impulsividade que pode vir também. Mas 90% dos casos estão ligados realmente à depressão. E aí o que acontece, né? A famosa depressão, entre aspas, que as pessoas têm muita curiosidade de saber e realmente precisa saber, né? Porque a gente precisa entender o seguinte: toda tristeza é depressão? Não. Né? Não. Porque o ser humano, ele é dotado de emoções. Sim, E a gente precisa compreender. Tem que ter uma avaliação do contexto. Sim, nós precisamos compreender que nós, seres humanos, já nascemos com as nossas emoções. E quais são as emoções? Temos a alegria, temos a tristeza, temos a raiva. E quem mais? Ai, meu Deus. E agora? Medo. Medo e o nojo. Quem viu aqui o... Divertidamente. Exatamente, né? Exatamente. Exatamente. Então, nós temos as 5 emoções. Mas o que acontece? O ser humano só quer... Qual a emoção que o ser humano quer ter? Só quer alegria, né? Só quer alegria. Né? É felicidade. Só quer felicidade. Mas a gente precisa entender que as emoções, nós nascemos com as emoções. E as emoções, elas têm um papel, um propósito para nos proteger, para nos trazer reflexões. Entendeu? Na semana passada a gente falou sobre isso, né? Que nem toda tristeza é depressão. Exatamente. Mas se a tristeza está há muito tempo, aí precisa de um alerta. Aí a gente precisa de um alerta, né? Precisa prestar atenção. E quem sabe já ir procurar né? Fazer uma terapia, ver o que está acontecendo. Né? Isso. E como é que a gente entende esse sinalzinho de alerta aí? Olha... essa depressão está perdurando por muito tempo, né? E o DSM-5, nós temos o diagnóstico, tá, de doenças mentais, que é validado internacionalmente. Então, ele traz 9 características da depressão. E, no mínimo, 5 dessas características a gente precisa ter. Entendi. Então tem Entendeu? A gente tem um manual de diagnóstico. E aí você tem que ter 5 daquelas características.
eu trouxe uma colinha aqui, tá? Então, no DSM-5 fala aqui, primeiro, humor deprimido. Segundo, perda do prazer por algo que gostava de fazer antes, né? Terceiro, alteração do apetite, pode ser para mais ou para menos, 5%, que é bem significativo, né? Do nosso peso, nosso peso, tá? Tem pessoas que você vê assim, um mês, a pessoa emagreceu, que você fala assim, gente, aquela pessoa tá doente. Entendi. Entendeu? Ou aumentou de peso assim, de uma forma muito rápida, entendeu? Dentro desse período. Insônia ou hipersonia, né, que muitas pessoas talvez não saibam, e é bom a gente explicar. Tem pessoas que passam a noite acordada. Sim. Ou tem pessoas que dormem durante o dia e a noite. E por que esse sono excessivo? Por quê? Porque as pessoas querem fugir do seu sofrimento, entendeu? Entendi. Essa hipersonia é uma fuga do sofrimento. É melhor dormir do que enfrentar Exatamente. o problema. Né? Fazendo uma analogia bíblica aqui, que não tem nada, tem a ver, né? Sim. Que é o que a gente falou do Elias. Seria isso? Né? Ele se entregar ali, ele preferir ficar ali na caverna, sem ter contato com ninguém. Pra comer, depois voltava então, E ele só levantava para comer porque o corpo levava, né? Agora você falou, né? O Elias, o que aconteceu com Elias? O Elias, ele teve uma pressão psicológica muito grande de uma ameaça. Não foi? Foi. Ele não estava ali com uma depressão que estava perdurando 2 semanas, 3 semanas, 1 semana, mas ele foi ameaçado de morte. Ele teve uma ameaça, um impacto muito grande e que ele não conseguiu lidar com aquilo. Entendi. E o que ele fez? Fugiu. E nessa fuga, ele estava o quê? Emocionalmente abatido. Batido e abalado. Né? Abalado, né? A ponto de ter os efeitos no próprio corpo dele. E ele estava ali pedindo a morte. Exatamente. Não é? Ele não estava conseguindo lidar com aquela pressão. Entendi. Olha, você vê, era uma mulher, né? Uma mulher que ameaçou e que... Não era uma mulher qualquer. Não era uma mulher qualquer. Mas por quê? Não era uma mulher qualquer. Olha o preconceito. Não era uma mulher qualquer porque era uma mulher importante, né? Sim, uma mulher, né? O peso Ela tinha o da poder, ameaça. né? Exatamente, o peso, né? Então a gente Que ameaçar por mulher, nós somos ameaçados quase todo dia. Tem um colega meu que fala assim, olha, lá em casa quem grita, quem fala mais alto sou eu. Eu falo, como assim? A minha mulher fala, fulano, eu sim, senhora. É isso aí. Mas aí, voltando aqui, né? A gente sabe que é um assunto pesado, Claro, mas que claro. é bom a gente falar bom. com leveza, né? Com leveza para É bom pontuar já para as características você... É lógico que a gente não está falando das características aqui e não é para se autodiagnosticar, mas para já identificar. ter um alerta e procurar ajuda. Tudo que a gente fala aqui é para você procurar um profissional, para você procurar uma ajuda. Né? O que a gente está falando aqui é só para conscientização. Desde a semana passada, nós estamos tratando sobre o assunto e pontuando a importância de você ter um profissional te acompanhando. Se não houver o acompanhamento de um profissional, você vai só se automedicar, e é o que a Carla falou aqui, né? A doutora Carla falou. Você se automedicar, você pode estar tomando um remédio que vai te botar lá para cima, como pode te botar lá para baixo. Ao invés dele te ajudar a levantar, ele pode te ajudar a te derrubar, fica pior. Não dá para Exatamente, né? aspecto. Então, assim, só para continuar aqui rapidinho, né? Que então tem a insônia, a hipersonia e a alteração cognitiva. Você sabe que quando a pessoa está em depressão, ela fica com o raciocínio lentificado. E se ela precisa ali estudar, trabalhar, ela tem uma falta de energia, ela tem uma falta de concentração, ela tem uma dificuldade muito grande de absorver o conhecimento, de aprender. Por quê? Porque a cognição dela está ali sendo afetada. Entendeu? E aí a gente tem também, assim, dentro desses critérios do DSM-5, tá? Que é bom a gente frisar aqui, tem também a parte de alteração motora,
que ela pode estar lentificada, que as outras pessoas vão identificar, nossa, mas aquela pessoa está estranha, né? Andando mais lentamente. Isso, andando mais lenta, às vezes mais encurvada, às vezes não consegue nem levantar da cama, porque também é bom falar que a depressão existe 3 fases. Tem a fase leve, moderada e grave, que muitas vezes as pessoas só associam a depressão que a pessoa não levanta da cama. Quando já está lá no... Exatamente. Que a gente falou semana passada, né? A pessoa só procura quando já está lá na beirada do... Isso. Já está no final da ladeira, né? Exatamente, então... porque a depressão existe 3 fases. Uhum. E aí vem também essa questão do cansaço excessivo, aquela fadiga, né? Aquela falta de energia. A pessoa quer fazer algo. Ela diz assim, muitas vezes no consultório, eu desejo fazer algo, mas eu não consigo. Não tem ânimo. Não né? tenho não ânimo, né? E aí a gente chega aqui na culpa, no sentimento de desvalia, sabe? Quando a pessoa chega nesse sentimento assim... Acho que não vale nada, né? Exatamente. Acho que não vale nada, acho que não tem futuro. Exatamente, né? Eu não valho nada, eu sou um peso na vida da minha família, na vida do meu esposo, ou vice-versa, entendeu? A pessoa, ela começa a se culpar. Então, imagina, o sofrimento, porque isso é um sofrimento psíquico. Então, as pessoas precisam entender, né? A depressão é um adoecimento psíquico, entendeu? E que leva a esses sintomas, que são essas características, entendeu? E que quando ela está nesse sofrimento psíquico, a ideação suicida faz parte do sintoma da depressão. É como se tivesse ali uma chavinha que ela vira e a gente já começa a pensar que a gente, por não ter valor, a vida já não é mais importante. E se eu não tivesse aqui, né? Poxa. Exatamente. Não faria diferença, né? Pensar que não faz A diferença. vida de fulana seria melhor se eu não tivesse aqui, né? A minha família ficaria melhor se eu não tivesse aqui. Exatamente. Eu não estaria dando esse tipo de trabalho. Vou fazer uma pergunta aqui bem aleatória, mas eu acho que tem tudo a ver. Será que a questão da rede social, isso pode interferir na questão do aumento do pensamento? Então, quando há uma informação com responsabilidade, as pessoas conseguem ter uma assimilação, um discernimento. O que acontece? Hoje em dia, as pessoas, infelizmente, né, a gente sabe que o meio de comunicação ele é muito bom, ele nos ajuda, mas ele também pode levar para outros caminhos e que as pessoas começam a procurar informações e que não são informações verdadeiras. E começa, tudo é adoecimento. Então, por isso que a gente precisa identificar. Certo. Uma pequena tristeza é depressão? Mas eu tô querendo dizer o seguinte... Pode ser influenciado. Isso. Mas para o suicídio que você está dizendo... Porque, na verdade, eu estou entendendo que o suicídio é uma construção da nossa mente, né? Eu tenho depressão, eu tenho frustração, eu tenho N coisas que vão me influenciar, como a gente falou semana passada, né? O meu meio ali, eu acabo sendo influenciado e eu entro numa depressão profunda e eu começo a não ter mais o valor pela minha própria vida, mas muitas das vezes a pessoa está em casa, não consegue força para levantar, mas ela está com o celular na mão. E aí, o que ela vê, o que a gente vê, sabe, todo mundo sabe, que o que a gente vê na rede social não é a realidade das pessoas. Uma vida aparente, né? E aí essa vida aparente que as pessoas muitas das vezes se projetam ali e ela fala, poxa, mas eu não fui bem sucedido como fulano, olha só, o fulano está viajando. Sim, o mundo virtual. Exato. Né? Comparação. Exatamente, isso que você tocou é essencial. Isso foi até falado na palestra onde eu fiz lá na igreja, porque as pessoas citaram isso, né? O mundo virtual. Hoje em dia, as pessoas estão muito vivendo o mundo virtual. Quando entra no Facebook, quando entra no Instagram e veja, nossa, mas aquela pessoa... Aquele mundo dos sonhos, né? O mundo dos sonhos, a pessoa tem uma vida perfeita. A pessoa é linda, maravilhosa, é um corpo maravilhoso, é um rosto maravilhoso, então ela tem uma casa maravilhosa. Então você começa a sair da sua realidade e viver o mundo virtual. Isso pode desencadear Isso aí pode desencadear um processo de depressão, sim. Não quer dizer que isso vai levar ao suicídio, mas pode desencadear um processo de depressão, sim, porque você começa a viver o mundo do outro. Você começa a viver o mundo da fantasia, né? O comparativo, né? Ele conseguiu
eu não consigo. Isso. Ele tem a vida assim, eu não tenho. E aí acaba se frustrando, né? E aí entra na depressão. E a frustração, né? Quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, a gente precisa aprender a lidar com a frustração. E o mundo virtual, ele tira essa capacidade, né? Como é que você vai aprender a ser resiliente? Como você trabalha com a resiliência? É verdade. Né? Quando você aprende a receber um não, quando você aprende a lidar com as frustrações da vida, com as adversidades da vida. Mas quando você vive 24 horas num mundo virtual, onde tudo é perfeito, entre aspas, então você não quer viver na sua vida real, onde você tem que lidar com as adversidades, né? Com várias coisas que muitas vezes você não quer. Você não quer lidar com tristeza. Mas você sabia que a tristeza é uma emoção onde vai te trazer muitas reflexões? A tristeza, ela vai te trazer um aprendizado. Então, a tristeza... Ela é necessária. Ela é necessária. É uma emoção que é necessária para a minha vida. Porque eu preciso o quê? De um autoconhecimento. Eu preciso entender que o mundo não são flores. O mundo não vai parar para você, né? Exatamente. E é importante a gente essa reflexão, né? De saber que você precisa de momentos tristes. Exatamente. Né? Você precisa, naquele tempo de luto. Isso. Você precisa do luto para poder assimilar muitas coisas. Né? Exatamente. Porque a gente precisa entender, porque hoje em dia, assim, eu não sou contra remédio. Se for necessário, você precisa buscar ajuda de um psiquiatra para tomar remédio. Mas o que a sociedade precisa entender é que você precisa entender o que aquela tristeza está falando com você. Entendeu? O que aquela tristeza quer te trazer? O que aquela tristeza quer te ensinar? Então, muitas vezes, eu prefiro calar o meu sintoma e não entrar em contato com o meu sentimento, com as minhas emoções, porque eu quero viver no mundo da felicidade, no mundo que só tem alegria. Entendi. A pessoa, muitas vezes, prefere tomar os remédios e não ir na terapia. Não encontrar qual é o problema. Qual é o problema. A origem. A origem. A Carla falou, né? Que muitas vezes a pessoa vai toma um remédio e não quer ir na terapia porque a terapia confronta, né? Exatamente. A terapia toca lá nos momentos, naquilo que você talvez não quer. Não quer reviver. Né? Porque tem muitos traumas que ficam na ordem do inconsciente, né? A psicanálise fala muito sobre, né? A psicanálise fala muito sobre o passado, sobre o inconsciente. Eu não trabalho com a psicanálise, mas todas as abordagens são super importantes, né? Todas as abordagens. Aí ela, tamo junto, hein? Nossa psicanálise aí, ó. Então, a Gestalt, ela trabalha no homem como todo, né? Integralizado, todas as partes. Então, se eu trato alguém, se eu estou fazendo uma psicoterapia com alguém que tem esquizofrenia, ou que tem bipolaridade, ou que tem depressão, eu, além da patologia, eu vou estar olhando para o ser humano. Entendeu? Então, eu não vou estar tratando ali apenas da patologia, mas eu vou estar tratando do ser humano, do sentimento que está por detrás daquilo. É porque a doença, ou o trauma, ou o que ela está passando, vai além do que... Exatamente. Né? Então, por exemplo, não é como se fosse um traumatologista, né? Que vai tratar a perna, né? Ou o braço isoladamente. Exatamente. Né? Porque às vezes você vai lá no braço, ele enrola seu braço e manda para cá. Né? Acabou. Engessou, fechou. Agora, só quando aguardar. se trata nesse aspecto, né, a pessoa vê o amplo, o completo, né? Isso. Falou, né? Por isso que a terapia é fundamental. Né? Porque a terapia, ela não tem hora para acabar, não tem. Porque a gente vai estar ali, né? Primeiro, a gente precisa fazer vínculo com o paciente, porque muitas vezes o paciente precisa confiar no terapeuta. E não vai ser de um dia para o outro. Talvez a minha abordagem não vai ser aquilo que vai
no momento, se ajustar com você, mas talvez a abordagem do outro, né? Entendi. É a mesma coisa o médico. Às vezes você vai... Alguém recomenda um médico para você, né? E você fala... A pessoa fala assim, nossa, é um médico maravilhoso. Aí você chega lá... Não se dá, Não tem né? nada a ver, pode ser um médico maravilhoso, mas eu não me adaptei da forma dele falar, de se ajustar. Então, o terapeuta também, então a gente precisa entender isso. A importância de você buscar um terapeuta, mas que se não der certo na primeira vez, procure outros profissionais. Ah, legal. Né? É. Agora, voltando aqui para a prevenção do suicídio, porque a gente, né? Então, a importância aqui da gente falar, né? Como vocês perguntaram aqui, como identificar os sinais, Isso. né? Sim. Como identificar os sinais, como a gente estava falando. Às vezes é uma frase solta, né? Como você falou. Quero morrer. Eu não estou bem. Tô cansado dessa Estou vida. cansado dessa vida. Eu acho que a vida perdeu o sentido. Chegou um paciente no consultório onde atendo e ele me autorizou a dar esse depoimento, entendeu? Porque a gente sabe que tudo é sigiloso, né? É um código de sigilo. E ele falou para mim, eu falei para ele, olha, eu vou dar uma palestra sobre prevenção ao suicídio. Ele falou assim, você pode dar o meu depoimento lá, eu te autorizo. Certo. Então ele chegou e ele falou para mim, olha, a vida perdeu o sentido. Por quê? Porque ele é uma pessoa que já tem 76 anos, uma pessoa que conseguiu uma estabilidade na vida financeira, e ele tinha uma motivação de sempre uma pessoa assim, que tem uma motivação em estudar, em querer aprender. Só que ele chegou num patamar que ele falou assim, poxa, eu já consegui, alcancei tantas coisas que agora para mim a vida perdeu sentido. E aí, dentro desse processo, ele começou também a ter perdas na família. Então, ele perdeu irmã, ele perdeu mãe. E ele foi perdendo pessoas que eram muito importantes para ele. Entendeu? Entendi. Você que trabalha com pessoas de mais idade, existe alguma relação da idade com a questão da depressão e tudo mais, não? Não, a depressão, até uma criança pode ter depressão, né? Não existe um fator determinante, mas existe um contexto, né? O idoso, por que o idoso tem uma predisposição também a ter depressão? Por causa do fator isolamento. Isolamento. E aí o idoso também, assim, quando o idoso começa a ficar muito repetitivo, quando o idoso às vezes não se atualiza... E aí ele começa a ouvir da família assim, ai, papai só fala a mesma coisa, vovô e vovó só falam a mesma... Então, a própria família... Minha sogra nem é idosa, já tá assim, cara. A família, às vezes, não de uma forma intencional, lógico, né? Claro. Mas de uma forma assim... né? Vovô já está repetindo. Aí começa a isolar. Conta sempre as mesmas histórias, conta as mesmas coisas. Histórias, conta as mesmas... E, às vezes, a família não tem esse olhar de acolhimento. Né? Entendi. Então, a família começa a se afastar. Então, aquele idoso, ele começa a se sentir o quê? Inútil. Inútil, Né? A vida começa a perder o sentido, ele não consegue acompanhar as atualizações, né? E aí ele começa... Ele pode ter algum problema físico também que atrapalhe ele. Exatamente. Problema auditivo, problema de enxergar. Com certeza, ele vai ter alguma comorbidade, né? Sim. E aí junta uma série de fatores que pode desencadear uma depressão, sim. E aproveitando essa deixa, então a gente também, porque geralmente a gente fala muito sobre os jovens, né? Que da proporção dos jovens de 15 a 29 anos, que é uma taxa muito significativa de suicídio entre os jovens. Essa taxa entre jovens é maior que a de idosos? Sim, é maior. Mas o que é bom a gente assim, estar em estado de alerta, porque tem aumentado muito a taxa de suicídio entre idosos. Tá. Entendeu? Entendi. Tem aumentado muito. Isso tem alguma relação com a Covid ou não tem nada a ver? Também, acho que a Covid ela veio potencializar isso. Ela agravou ainda mais. Ela mas agravou. já estava sendo agravado. Já estava sendo agravado, entendeu? Entendi. E a Covid ela potencializou isso justamente pelo fator isolamento.
Além do isolamento, você ainda tem as perdas, né? E tem as perdas. Porque os idosos, né? O pessoal da tua idade. Vai perdendo os amigos, as pessoas do convívio, porque às vezes é o vizinho que ele tem. Sim. E aí o vizinho, ele perdeu um monte de vizinho. É interessante pensar sobre esse agravamento, né? Porque eu fico pensando, antigamente as famílias eram maiores, né? Uhum. Então uma família tinha 5, 6 filhos, né? Sim. Então, por mais que alguns filhos iam para longe dos pais, alguns ficavam perto, sim, dando atenção. Hoje em dia as famílias são pequenas, 2, 3 filhos, quando, né, muito 3. E acaba que o isolamento aumentou, né, nos últimos tempos de idosos. E é realmente assim interessante a gente ficar atento a isso, aos idosos que estão ao nosso redor, né? Sim. Inclusive, beijo, Maria, tá? Que Maria? Que minha sogra? Minha sogra. Minha sogra está isolada. Deus abençoe. Agora, sim, pode levar ela para casa. Então, vocês falaram assim, né? A gente falou, né, sobre estar atento aos sinais. As frases, né? As frases. Um dos sinais é as frases. Sim, e a mudança de comportamento, tá? A mudança de comportamento. Às vezes, você começa a perceber que aquela pessoa, ela está mais isolada. Uhum. Ela não faz mais as coisas que ela fazia antes, né? Que fazia parte do cotidiano. Uhum. Ela pode estar muito mais sensível ou também muito mais agressiva. Tá, entendeu? Às vezes as pessoas associam muito assim, fulano tá muito quietinho, tá muito chorosa, assim, mas às vezes ela também tá muito agressiva. E ela tá assim com uma parte motora, assim, sabe, agitada. Agitação. Uhum. Então você precisa estar atento aos sinais e aos sintomas, né? Às vezes a pessoa não percebe, até acha bom, né? Poxa, o meu avô, meu pai era tão reclamão e agora tá quietinho, olha que bênção, acha que é uma bênção, né? Exato. Falava tanto, sempre queria atenção e agora tá mais quieto. Olha que Deus mudou, né? E às vezes... Não tá aguentando mais, agora Deus mudou. Tá na fase, né? Sim, e a gente precisa entender isso, né? Que esses sinais e sintomas, eles podem acontecer com todos e Sim. até comigo, com cada um, né? Sim, de nós. Então, a gente precisa estar atento, né? O que está acontecendo comigo? Estou me sentindo diferente, né? Meus pensamentos intrusivos, tá? Que geralmente acontecem muitos pensamentos negativos, tá? E assim, já foi comprovado na neurociência que dependendo do grau da depressão, acontece uma inflamação no cérebro, acontece uma inflamação nos neurônios. Consegue detectar isso, às vezes, em imagens, entendeu? Uhum. Então, a gente precisa estar atento à depressão, principalmente se ela evoluir para uma fase grave. Uhum. Mas não quer dizer que só na fase grave. Sim. Né? Mas a gente precisa estar atento para isso. Essa questão do luto também, como ela é uma agravante, como é que a pessoa pode lidar melhor com o luto? Talvez eu não diga que... Eu acho que o tratamento a gente já falou, já está aqui, se for o caso do tratamento, né? Mas às vezes a pessoa também sabe lidar, né? Com a perda... Porque uma perda, dependendo da perda, às vezes é muito difícil da pessoa carregar aquilo ali. E às vezes a pessoa se isola, não fala nada com ninguém, né? E aí você tem aquele momento, né? Que é melhor a pessoa chorar do que ela não ficar chorando, né? Mas chora de uma vez, bota para fora, resolve. E às vezes ela fica lá isolada, está isolada, e carrega ali com ela, mas não fala mais para ninguém, já não falou mais nada, já acabou o assunto.
e ela não vai ficar tocando naquele assunto com os filhos, com as pessoas, enfim. Será que como é que a pessoa poderia, de repente, talvez, não sei se eu estou fazendo a pergunta certa, lidar com essa situação da perda, né? Então, assim, lidar com a perda não é fácil, né? O luto, ele precisa ser vivenciado. Não tem como você camuflar o luto. Certo. Não tem como você falar para a pessoa, não chora. Mas não existe um período assim para que eu passe pelo luto? Ou cada um vai ter existe um período, mas cada um vai vivenciar o seu período de forma diferente. Né? E aonde que isso é um alerta para mim, por exemplo? Então, quando passa a ser um alerta, quando a gente começa a perceber que aquele luto está extrapolando e está sendo um luto complicado. Por exemplo, não tem assim um período determinante, mas possa ser que você elabore um luto dentro de 6 meses, dentro de 1 ano. Porque o luto tem as suas fases, tá? Tem a fase de negação, tem a fase da raiva, tem a fase da barganha e tem a fase da aceitação. Entendeu? Então, possa ser que você consiga elaborar o seu luto em 6 meses e 1 ano, mas possa ser que outra pessoa, aquele luto para ela vai demorar 2 anos até 3 anos. Mas, passando disso, já chegando esse período, já é um sinal aí. E como você está elaborando esse luto? Como você está vivenciando esse luto é que a família precisa estar em alerta. Entendeu? Eu tenho um caso pessoal que é interessante falar sobre luto, né? Que eu vivi com a morte do meu pai biológico. Por quê? Foi bem no ano que eu casei, né? Então, no primeiro ano de casamento, eu tinha me mudado para o Rio de Janeiro há pouco, né? Estava no interior. E aí eu soube do falecimento dele, que ele tinha morrido. Na época, eu lembro que, tipo, lógico, eu senti, né? Eu lamentei, mas eu não vivenciei o luto. E aí a ficha foi cair anos depois. Sabe? É interessante isso. Que anos depois, eu acho que uns 6 anos depois, eu fui vivenciar o luto, e aí eu comecei a sonhar com ele mais frequentemente, comecei a sentir falta dele, e é interessante isso, porque eu tive que passar, mesmo que tardiamente, tive que passar tudo, né, de pensar... Sim, poxa, eu não vou mais ver, porque como eu estava ausente do ambiente, eu estava fora do Rio Grande do Sul, era uma coisa que para mim, eu estava envolvido aqui no Rio de Janeiro, eu não tinha expectativa de voltar a visitá-lo. Mas depois de passar do tempo, os anos, né, que eu parei assim, parece que eu parei para refletir, né? Quando você voltou para o Rio Grande do Sul? Não. Eu sempre ia lá todo ano, mas eu não lembro exatamente o que foi que me deu estalo, assim. Mas eu comecei a sentir mais a necessidade, a falta, a presença, né? E aí gera todo um sentimento de culpa, né? Sim. De tristeza. As fases que você... Que eu tinha pulado, que eu não tinha... A tristeza, aí eu sonhava com ele direto, assim... Uma semana eu sonhava 3 vezes com ele, assim, sabe? E tive que passar. Teve que passar. Tardiamente. E essa fase foi assim, pesada para mim, porque eu ficava triste cada vez que eu acordava ali, lembrava, né? E aí me apeguei a alguns objetos que eu tinha ganho dele, né? Então... realmente é bem difícil de lidar, de tratar, de pensar, né? Mas a gente tem que viver né? e passar por Exatamente, isso, né? Porque é interessante, você se recorda o que levou você a não vivenciar na época? Então, é porque era novo, né? O Rio de Janeiro, eu tinha vindo para cá, pro Rio de Janeiro, e aí eu lembro que quando chegou a notícia... Era tipo, no outro dia já iam enterrar e tal.
E aí eu pensei assim, pô, cheguei na igreja agora, que eu recém tinha assumido a igreja de Lages. Eu pensei, eu recém tinha casado também. Eu pensei, eu não posso largar tudo aqui para ir lá. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Não posso largar a igreja aqui e ir para lá e tal. Então, né, eu lamentei, conversei com a minha tia, né, falei, mas eu não vivenciei o luto, né? Porque eu estava em atividade na igreja. Como você tinha as demandas ali, aí você... As atividades e vivendo também algo novo, que era casamento, né? Tendo que me preocupar com esse tipo de coisa. E aí depois, né, que eu consegui, assim, que eu refleti. Mas ir lá mesmo na casa da minha madrasta, né? E ver o meu irmão e tal, foi só 2020, eu acho. 2020 foi foi no meio da pandemia. Eu fui lá e aí eu sempre ia e ficava com aquele peso. Poxa, eu vou lá e como que eu vou me sentir? Você ia lá, mas não ia lá. Não, né? isso. Eu ia no Rio Grande do Sul, mas não ia na cidade onde meu pai morava, na casa da minha madrasta. E aí, sempre protelando. Aí, agora, em 2020, eu fui lá, no Rio Grande do Sul, e fui na cidade lá onde minha madrasta mora, ver meus irmãos. Mas você já tinha passado por esse problema? Já estava. Já tinha superado? Superado a gente não supera, né? Perda do pai. Mas o luto eu já tinha vivenciado, né? E foi muito bom para mim ver a minha madrasta, conversar sobre o assunto, sobre a morte. Dizer que eu me arrependo de não ter dado o valor na época, né? Porque para mim parece isso, que eu não dei valor. Eu lembro que eu fiquei triste tudo sobre a situação, mas parece que isso, que eu não tinha dado a valorização, não tinha valorizado a perda. Não né? foi suficiente, né? E daí eu pude conversar, foi bem restaurador para mim isso. E você vê como que é importante você vivenciar o luto. Vivenciar. Né? Porque muitas vezes nós queremos nos afastar dessa dor, né? Porque a dor da perda. Mas a elaboração dessa dor vai fechar esse ciclo. Olha, enquanto ele não foi lá, enquanto ele ficou postergando, porque ele sabia que tinha um luto ali para ele vivenciar, mas ele não queria entrar em contato com essa dor. Então, não, depois eu vou, até a hora que ele falou, não, agora eu preciso vivenciar esse luto. Então, você vê a questão de todo o cerimonial do enterro? É verdade. Não é? Faz todo sentido. Faz sentido. Porque quando você está ali, que você vai enterrar o seu ente querido ou um amigo, você ali, todo aquele cerimonial, aquilo ali elabora o seu cérebro, elabora os seus sentimentos. Ali você está organizando, né? Você está vendo ali a finitude, você está entrando em contato com a finitude, que é a morte. E que isso causa um impacto muito grande, né, em nós, no nosso cérebro. Olha, a ponto dele sonhar. Né? E isso aconteceu comigo. Quando meu pai faleceu, eu fui no enterro, meu pai faleceu em São Paulo, e eu fiquei, acho que durante um mês, uns 2 meses, sonhando com meu pai. Por quê? Porque é preciso essa elaboração no nosso cérebro. Isso faz parte da nossa vida, né? E até que um dia acabou. Hoje eu lembro do meu pai, eu tenho saudade, mas aquela dor eu não tenho mais. Por quê? Porque eu elaborei aquele luto. Olha aí, ó. O que mais? Tem mais assunto para falar? Eu tenho uma coisa para a gente falar aqui, antes da gente finalizar, tá? Então, antes da gente finalizar, eu preciso até falar aqui do como você... mas pode fazer pergunta, de como a gente oferecia ajuda, né? Isso, era onde eu ia chegar. A parte de a gente... Era a mesma coisa. É a conclusão, porque a gente sempre pensa nessa parte. Tudo que nós estamos falando agora é para chegar no ápice, né? Que é o quê? Exatamente. Ajuda. A gente percebe essas características, né? Nós falamos sobre 2 características aí. Tem mais alguma característica que a gente pode pescar, perceber na vida das pessoas? A gente falou sobre mudança de humor, comportamento que ela, às vezes, era muito agitado e, de repente, está mais
sossegado. Ou então era mais sossegado e tá agitado. Que também é motivo de a gente prestar atenção, né? Frases soltas assim. Né? Tem mais alguma que merece assim a gente, poxa, eu tenho que prestar atenção em... Então, às vezes até na própria rede social. Entendeu? Estar atento. Tem uma colega minha que falou para mim assim, olha, o meu namorado, ele tentou suicídio e ele deixou uma frase no Facebook. E aí uma colega dele prestou atenção naquela frase e correu e foi na casa dele. Chegou lá, ele tinha tomado um remédio para se suicidar, tiveram que chamar o SAMU. Sim. Porque ele já estava inconsciente. Então, ela ficou, né, prestando atenção ali. Então, hoje a gente também tem a questão da rede social. Muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar com um amigo, falar com um parente, mas começa a colocar frases ali no Face, no Instagram, entendeu? Então, é bom a gente estar alerta. São canais que a pessoa pode se expressar. Exatamente. Né? E que é impessoal. Porque por mais que a gente ache, né, que é rede social, é impessoal, né? Sim. Interessante. A rede social pode ser aí, ó. Uma coisa que era prejudicial pode servir para ajudar, né? Porque a gente sabe que os meios de comunicação, eles são excelentes, né? Agora, depende como você vai usar cada ferramenta, né? Então, e aí, a gente falou bastante aqui dos sinais, e então seria bom a gente aqui aqui como que eu posso ajudar, né? O que eu posso fazer? Então, oferecer um ombro amigo, né? Oferecer um ombro amigo, porque muitas vezes a pessoa ali está com um sofrimento psíquico, está com um sofrimento emocional, e o fato de a pessoa saber que tem alguém do lado que vai ouvir sem julgamento. Entendeu? É importante frisar o sem julgamento, né? Sem julgamento. Engraçado que eu coloquei aqui, ouvir, né? Porque, às vezes, o ser humano, até de uma forma boa, de uma forma assim... Sem maldade, né? Sem maldade, de querer ajudar, as pessoas têm pressa em querer dar uma solução, né? Não, olha, não, mas faz isso, faz aquilo, faz... Não é o momento para você, né, dar uma solução. Deixa a pessoa falar. Às vezes a pessoa só quer falar. Às vezes a pessoa só quer falar. Eu inclusive, ela não quer. Falo isso sobre aconselhamento pastoral, né? Que às vezes a pessoa só quer falar. Você ouve ali. Exatamente. Para ela já se acalma, né? Ela quer expressar... Organiza os pensamentos, Isso, ela quer expressar a angústia dela. Ela quer expressar a dor dela, mas sem julgamento. Porque, às vezes, quem está ouvindo não está com muita atenção, né? Ou está com pressa, ou então acha assim, que tem que dar uma solução para a dor da pessoa ali no momento. E não é isso. E eu já ouvi pessoas falando assim, eu não sei lidar com isso porque eu não sou profissional, então é melhor deixar para o profissional. Gente, independente de você ser psicólogo, independente de você ser profissional, a pessoa só precisa ali, muitas vezes, de um ombro amigo. E de alguém que ofereça uma escuta acolhedora. Acolhedora, né? Entendeu? Né? Essa é a grande diferença. Uma escuta acolhedora. Onde a pessoa ali vai falar da sua angústia, vai falar da sua dor, vai falar do seu sofrimento, e ela precisa que alguém ali esteja atento, né? E que você, no final, você pode dizer para ela assim, eu posso te ajudar em alguma coisa, no sentido assim, eu posso fazer algo por você, você entende que o que eu posso fazer para te ajudar, né? E na crise, né, na crise suicida que você precisa ali estar atento, aí nós temos o quê? O CVV, onde você pode ali estar ligando para o 188 e são pessoas qualificadas para escutar, para reverter aquele quadro, entendeu?
E para ajudar. 188. 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. Você tem lá Entendeu? o site também, cvv.org.br, que você pode usar lá. Isso, exatamente. pra- E ali 24 horas. Então, é preciso a gente estar levando essa ajuda, né? E dizer que, muitas vezes, independente de você ser um profissional, você pode reverter, fazer uma intervenção, muitas vezes, se você souber oferecer essa escuta acolhedora, uma escuta sem julgamento, porque às vezes as pessoas menosprezam o sofrimento da outra pessoa, né? Quantas vezes você já ouviu falar, isso é frescura, né? Isso é mimimi, e não é. É um sofrimento que a pessoa está passando. Né? E às vezes o seu sofrimento pode não ser o meu sofrimento, mas é o sofrimento daquela pessoa, é a dor daquela pessoa, né? E que a gente precisa respeitar, acolher e oferecer ajuda. Porque para aquela pessoa, quem tenta o suicídio, na verdade, o sentimento dela é um sentimento de ambivalência. Não é que ela quer realmente se matar, ela quer matar a dor dela, entendeu? Ela quer matar o sofrimento dela. Uhum. Então, no olhar dela e no sentimento dela, não há esperança. Então, são os 4 Ds, né? Depressão, desesperança, desamparo e desespero. Entendeu? Entendi. Então, é isso que leva a pessoa a cometer o suicídio. Só que a sociedade, estando com esse olhar atento, muitas pessoas podem ser ajudadas. É importante a gente prestar atenção, quem está ao nosso lado, né? Quem está ao nosso redor, para intervir nesse caminho que muitas vezes, né, a pessoa pode estar trilhando aí sem a gente saber. Então, dizer que o 188 está pronto a te ouvir, a ouvir a sua carga, né, o seu trabalho, a sua dificuldade, a sua necessidade, né? E existe esperança, né? Existe futuro, existe aí pessoas que estão dispostas a te ajudar, né? Procure pessoas de confiança, né? Pessoas que não vão te julgar se você está precisando de ajuda. Se você já teve algum tipo de pensamento nesse aspecto, né? Se você perceber que talvez você esteja caminhando a passos, às vezes pequenos, né? Porque é passinho, né? Nessa direção, procure ajuda. Desabafe com alguém, converse com alguém, ligue 188 se for o caso. E eu tenho certeza que Deus, né, vai ajudar você também a se fortalecer e ver que existe futuro para você, existe esperança, né? E existe também grandes profissionais dispostos a te ajudar a lutar também pela sua vida. Pessoas preparadas, né? Preparadas para te ajudar. É importante esses temas, irmão, para você poder refletir, pensar e até agir, né? Como foi falado aqui, a doutora falou aqui sobre a importância e sobre os sinais que a gente precisa estar atento, né? Desde semana passada nós temos tratado sobre esse assunto justamente no intuito de quê? De orientar você, ajudar você a reparar nos sinais. Se você estiver passando por essa situação, né, nós dissemos aqui, busque ajuda, busque uma pessoa, busque alguém de confiança, porque você pode falar, olha, eu estou precisando de ajuda, olha, eu estou passando por uma situação aqui difícil, tá muito complicada, eu quero passar aqui, eu quero superar isso. E na verdade você precisa pedir ajuda para que, pode ser que alguém não esteja enxergando isso, então peça ajuda. E você que está aí, que não está precisando de ajuda, pode ter alguém ao seu lado que está precisando de um socorro, de uma palavra, de ouvido, né? Ouvir. Para poder ela poder botar para fora aquilo que está incomodando, aquilo que está atrapalhando ela. E por que não você ajudar ela também a encontrar um profissional que possa ajudá-la nesse pensamento, a organizar o seu pensamento, a organizar a sua vida, a sua mente, né, para que ela possa se adaptar à situação e se ajustar, encontrar a raiz do problema e buscar ali uma solução, né, para poder sair dessa situação.
Isso é extremamente importante que a gente fique atento. Nós, como igreja, como sociedade, uma comunidade, né? Nós precisamos estar atentos, porque no nosso meio nós temos pessoas que estão passando por problemas. O luto, a perda, né? Frustrações, a situação econômica pode estar, sim, em algum momento, né? Um desemprego. Isso pode gerar, sim, esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude. E nós precisamos estar atentos e alertas para estarmos ali, não só levando a palavra de Deus e orando junto, mas também estar contribuindo para que a pessoa possa encontrar uma saída, uma solução, uma orientação profissional para que a vida dela possa se reverter, né? Todo o sofrimento possa se reverter mais na frente em alegria, em superação, em testemunho, e que tudo isso, como sempre, a própria palavra de Deus vai dizer, né? Tudo vai acontecer para a glória de Deus. Se a gente puder orientar e ajudar, com toda certeza o testemunho no final será para a glória de Deus. Nós precisamos ter isso em mente, quebrar o preconceito, quebrar os pensamentos ali antigos, né? E renovar a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas atitudes e agirmos de acordo com a vontade do Senhor, ajudando vidas que possam estar passando por sofrimento a serem vidas mais leves e, por que não, é claro, quando a gente vai, como nós somos cristãos, por que não na presença de Deus, confiando na esperança daquele que tudo pode, né? Sempre com base na orientação e no ajuda, no socorro. Isso é extremamente importante. Amém? Beleza? Mais alguma coisa? Amém. A senhora quer falar mais alguma coisa? A senhora? Então, só ratificando tudo isso que vocês já falaram, né? Então, dizer para você que hoje está passando por algum sofrimento psíquico, você não está sozinho. Você tem a sua família, que a família é um suporte, onde precisa ali haver um vínculo de confiança, de amor, de segurança, onde você precisa falar com o seu familiar o que está acontecendo, né? E buscar ajuda de um terapeuta, buscar ajuda do CVV, no 188, e buscar ajuda também da sua igreja, né? Buscar ajuda espiritual, porque o homem ele é integrado, né? A parte biológica, a parte psique, das emoções, dos pensamentos, o social, porque ele não vive isolado, e a parte espiritual, que é fundamental. Então, busque ajuda e tenha certeza, você não está sozinho. Tem pessoas qualificadas que podem te ajudar e que há esperança. Há esperança para o seu sofrimento, que isso vai passar. Olha aí. Beleza, gente? Eu vou deixar aqui como recomendação 2 vídeos, mas antes eu quero te dizer, curte aí, irmão. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você tiver. Pega seu WhatsApp agora, pega o link, compartilha com o máximo de pessoas dos seus contatos aí. É importante você disseminar essa informação. E se você não se inscreveu no canal, eu te peço para você se inscrever no canal. É extremamente importante, isso nos ajuda muito, muito mesmo. Nós queremos chegar a 1.500 inscritos e com certeza com a sua ajuda estamos perto ali de chegar a 1.500 inscritos. Nos ajude nesse sentido, nos ajude a compartilhar. É muito bom a gente poder saber que nós temos pessoas que estão nos ajudando, que estão participando. Deixa seu comentário. Se você quiser deixar uma experiência, coloque aí a sua experiência aqui. É extremamente legal, importante você poder compartilhar. Você pode ter superado um momento de depressão, você pode ter superado um pensamento de tirar a sua vida. E se você puder compartilhar isso, vai ser muito legal, muito importante, porque outras pessoas correm aqui nos comentários e vão ler, e com toda certeza isso vai ser de grande valia, de grande ajuda. Eu vou deixar aqui o link, né, lá para o CVV, cvv.org.br, e vou deixar o número 188, caso você precise, você vai ter a condição de consultar aqui, poder consultar. Se você se lembrar, poxa, mas onde é que eu vou ver? Você volta no episódio aqui e com certeza você vai ter acesso ao link, ao número do CVV, para você poder ajudar alguém, orientar alguém, direcionar alguém nesse sentido. Toda vida tem valor. Nós sabemos disso. Como cristãos, nós sabemos ainda mais qual é o valor de uma vida. O sangue de Jesus derramado na cruz. Amém. Cada alma é importante, cada vida é importante. E é nosso papel podermos assumir essa responsabilidade para ajudarmos pessoas a
saberem e reconhecerem o valor que cada uma delas tem, não só para o Senhor, mas também para a família, para os seus amigos, com toda certeza. Que Deus abençoe a todos. Vou deixar aqui o vídeo da semana passada sobre depressão e vou deixar o outro vídeo aqui, o episódio 32, da importância de congregar, para você poder assistir e aproveitar aí desse momento. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos sexta-feira que vem às 19 horas. Meu nome é Jefferson Pedro e até lá. Obrigado aí.